líder, eu espero que esteja tudo bem com você e estou muito feliz de estar novamente aqui na nossa sessão Pílulas de Liderança para conversar um pouquinho com você sobre conceitos, técnicas e métodos que pode fazer com que você seja um líder cada vez melhor. Eu me chamo Edson Procópio, sou sócio fundador da Evolução Máxima, empresa que patrocina o projeto Líderes Online. Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha importante delegar funções que você exerce para os seus liderados de maneira a fazer com que eles também absorvam competências de liderança? Sim ou não? Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá! Deixa eu te contar uma coisa, eu trabalho quase todos os dias com grupos de líderes em diversas empresas do país. Quando eu falo sobre delegação, eu faço duas perguntas e é muito interessante que as respostas são absolutamente parecidas. Eu pergunto primeiro assim, vocês acham importante delegar as suas atividades para que as pessoas possam se desenvolver e também algum dia sentar na cadeira de um líder com menos dificuldade? De maneira geral, todas as pessoas levantam as mãos. Todas. Tá? É muito raro alguém que não levante a mão. E na sequência eu faço a seguinte pergunta. E você acha que você delega com a intensidade e frequência que você poderia e deveria delegar? E aí eu diria para você que raramente alguém levanta a mão. Às vezes sim, num grupo de 30, 40 pessoas, uma ou duas pessoas levantam a mão. Mas não é raro os momentos em que ninguém levanta a mão. E aí eu já percebo aquela carinha, marota das pessoas, porque elas percebem o grande impasse e a grande dicotomia que eu estou provocando como reflexão para elas. Poxa, eu acho importante delegar, no entanto, eu não delego como eu deveria delegar. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso hoje, porque a delegação, ela é, com certeza, uma das formas mais eficientes de desenvolvimento das pessoas, particularmente aquelas pessoas em que a gente vê um perfil, um desejo para ser líder daqui a pouco. Aquelas pessoas que poderão sentar na nossa cadeira e desenvolver o trabalho que a gente faz hoje sem tantas dificuldades quanto às vezes a gente enfrentou quando sentou nessa cadeira, tá? Mas uma coisa que precisa também começar nesse processo a ser tratado é por que a gente muitas vezes não delega quanto deveria. E eu faço essa pergunta também nos seminários, nos workshops, nas palestras e basicamente, se eu fosse pegar três das respostas mais citadas, seriam essas aqui. A primeira, eu não confio de que a pessoa que vai fazer o trabalho vai fazer tão bem quanto eu faço, tá certo? Essa é uma das respostas. A segunda é, poxa, vai demorar mais eu delegar e ter que explicar para essa pessoa como faz do que eu mesmo fazer, tá certo? Então é melhor que eu faça porque vai dar muito trabalho para poder passar para essa pessoa e tal. E a terceira é, poxa, eu tenho preocupação de que esse cara, ao receber a delegação da minha parte, ele possa começar a comprometer o trabalho dele, já que ele tem as atividades dele para fazer também. E eu preciso muito que ele não disperse, que ele realmente foque no trabalho dele. Deixa eu falar para você como é que a gente pode vencer essas três resistências internas que nós temos. A primeira, com relação à questão de quer fazer bem feito, faça você mesmo. Isso aí é até uma frase que a gente ouve a vida inteira, tá certo? Mas pensem bem, você quando começou a fazer isso que você faz, seja qual for a atividade, você não fazia tão bem também. Você precisou também de algum tempo, de uma curva de aprendizagem para chegar no estado da arte em relação ao que você faz. Então, se você não for generoso a ponto de dedicar um pouco do seu tempo, para que essa pessoa possa aprender a fazer, e se você não confiar nela para que ela possa fazer o que você gostaria que ela fizesse, ela não vai conseguir fazer, ela vai ter que sentar na sua cadeira um dia, sofrer muito para conseguir fazer o que você faz. Eu sempre faço uma pergunta na sala de treinamento, eu falo assim, quem aqui tem filhos? E aí sempre 30%, 20% levanta a mão dizendo que tem filhos. Eu falo assim, você delega seus filhos? E aí as pessoas dão aquela risadinha, tal, veja bem, tal. Não, você delega. Nesse momento ela deve estar na escola, com professores, ou com o babá, ou com a vovó. Então você delega seus filhos. Poxa, se você delega seus filhos, você pode delegar qualquer coisa, porque não tem nada mais importante do que filhos, tá certo? Então, o primeiro ponto é, você não delega para alguém para que essa pessoa faça melhor do que você. Você delega para alguém para que essa pessoa aprenda. E é óbvio que no primeiro momento é natural que essa pessoa vai fazer de uma maneira menos eficiente do que você faz.
poxa, se você encontrar alguém que na primeira largada faz melhor do que você, das duas uma. Ou você encontrou um gênio pela frente, ou você precisa até revisitar a sua forma de fazer as coisas, tá certo? Então o normal é isso, mas veja, você não delega as coisas para poder receber tão bem quanto você faz. Você delega para desenvolver as pessoas, tá? Segundo ponto, eu de repente vai demorar mais tempo do que eu fazer, tá certo? Sim, provavelmente sim. A delegação é um investimento. No primeiro momento você entrega coisas, que é o teu conhecimento, o teu acompanhamento, para depois você receber o quê? Receber dela o trabalho que você desenvolvia. Aí você pode fazer outras coisas da vida, você pode fazer coisas que você não consegue fazer hoje. Então primeiro você doa muito para depois você receber dela, tá certo? Então é verdade, no primeiro momento você vai dedicar mais tempo do que você dedicaria fazendo. Mas eu te garanto que com o tempo isso vai inverter. Você vai ter muito mais condição de fazer coisas que você não fazia antes. E o terceiro ponto que você colocou muitas vezes como uma dificuldade, ou que a gente coloca como uma dificuldade para delegar, ele pode comprometer o trabalho dele. Veja, você tem toda a razão, delegação não é para todo mundo. A delegação é para pessoas que têm condição de receber a delegação porque está trabalhando super bem o que ela já faz, pessoas que querem a delegação, que entendem isso como uma grande oportunidade, e pessoas que são capazes de aprender aquilo que você vai ensinar, certo? Então, por exemplo, não adianta nada você querer ensinar alguma coisa que exige matemática financeira de alguém, se essa pessoa não conhecer matemática financeira. Você vai ter que montar uma escola ali, não dá, tá certo? Então, essas três coisas são importantes. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que estar em condição de receber e a pessoa tem que ter capacidade para poder receber aquilo, aprender e desenvolver bem. Mas se alguém tiver a fim de que eu delegue, mas ela não estiver atolada no trabalho dela e tal, aí tem que conversar. Tem que discutir e falar o seguinte, vamos conversar, vamos trabalhar para que você primeiro, vamos dizer, desenvolva muito bem o teu trabalho, para que você entregue as suas metas, as suas atividades de forma qualificada, no prazo certo. Aí, a partir desse momento, a gente começa a conversar sobre delegação, tá certo? Então, vencidas essas três resistências naturais que nós temos, a gente pode realmente delegar. E delegar não é delargar. Delegar não é chegar a entregar alguma coisa para alguém e falar assim, olha, eu faço assim, faça também. Talvez daí venha a maior frustração de muitos líderes, porque não prepara as pessoas, a pessoa vai fazer mal feito, depois vai dizer que a culpa é delas, mas a culpa é muitas vezes nossa, tá? Então o que eu posso fazer, né? Ou o que eu devo fazer? Escolher a pessoa que vai receber a delegação é sentar com ela e começar a desenvolver os 4 As, o ciclo dos 4 As. Se você ainda não leu o nosso artigo, né, que fala sobre os ciclos 4 As, eu aconselho que você vá até lá no blog, leia esse artigo. Eu vou resumir muito rapidamente aqui, mas o legal é você ir lá, porque lá está com profundidade a discussão sobre os 4 As, tá? Mas aí, se eu tenho a pessoa certa que vai receber a delegação, eu começo alinhando tudo que ela precisa fazer, alinhando os riscos que ela vai correr, alinhando aquilo que eu percebo como mais prioritário naquela atividade, alinhando o que eu espero dela em relação àquilo, né? Alinhando o que eu acho que é excelência naquilo que ela vai fazer, tá certo? Então o primeiro passo é alinhar. O segundo passo é apoiar. Depois que eu passei para ela o que precisa ser feito, quais são os riscos, o que ela precisa desenvolver para poder fazer bem feito e tal, é perguntar, e aí, o que você precisa de mim para poder fazer bem feito isso? E eventualmente, quando eu pergunto isso, podem vir respostas do tipo, eu queria fazer 2 vezes com você junto, eu queria que você fizesse uma vez e eu olhasse para poder... E aí, é muito importante que eu dê o apoio para ela nesse sentido. Então tá, eu te contei tudo que é importante, como é que é feito, eu te expliquei e tal, mas vamos fazer junto a próxima vez, você fica olhando, da outra vez você faz e eu fico olhando, te dou uns feedbacks e depois eu solto você. Perfeito, estou apoiando a pessoa. Isso é ser líder servidor, certo? Depois o terceiro passo do A é acompanhar de perto. Veja, se a pessoa está fazendo há pouco tempo aquilo, quanto mais eu acompanhar e mais feedback eu der para ela sobre o que está acontecendo, menor é a chance de eu me frustrar quando ela entregar a atividade já pronta, tá certo? Então é a hora de conversar, né? É a hora de acompanhar, de ver o que está sendo legal e depois, por fim, eu vou avaliar de uma forma um pouco mais estruturada. Eu sento uma vez por semana com ela, dependendo da situação a cada 15 dias, e vou dizer o seguinte, como é que está indo a situação? Vamos aprender juntos aqui. Vamos ver o que está indo legal, o que você pode melhorar e assim por diante. Se eu fizer numa delegação esses 4 A's de uma forma eficiente, se eu alinhar direitinho, der o apoio necessário, se eu acompanhar de perto, principalmente no começo, e se avaliar permanentemente o que está sendo feito para poder ajustar alguma coisa, dificilmente vai dar errado.
O que acontece muitas vezes é que eu entrego a atividade para alguém numa situação de urgência, eu vou faltar no dia seguinte ou eu vou para um evento, e aí eu falo para ela em 5 minutos, aí eu não apoiei porque não fiz uma vez com ela, aí eu não vou acompanhar porque ela vai estar sozinha fazendo, e aí depois quando eu vou avaliar, eu me frustro porque a avaliação não é boa, tá? Então, em suma, em resumo, tá? Um líder que não delega não está preparando os sucessores. E isso é muito perigoso, inclusive, para a própria carreira dele. Os próprios desejos dele de assumir novos projetos ficam às vezes comprometidos porque ele não delegou, tá certo? E não formou sucessores. Tendo essa consciência, eu preciso escolher as pessoas certas, as pessoas que querem, as pessoas que são capazes e as pessoas que estão em condição de receber a delegação. E depois disso rodar muito bem os 4 As. Se eu fizer isso, dificilmente vai dar errado. Eu usei isso a minha vida inteira desde que eu concebi essa questão dos 4 As e posso te garantir que não me arrependo nem um pouco, nem de delegar e nem de usar o ciclo dos 4 As, tá bom? E aí você é um líder que delega? Você acha que esse nosso bate-papo pode ajudar você daqui para frente a delegar melhor ainda? Conta pra gente, deixa o teu comentário aí, ajude a gente a melhorar ainda mais os nossos vídeos, os nossos artigos, o nosso ambiente de aprendizagem, tá bom? Um grande abraço para você então, pra cima e pra frente. Um grande abraço, até mais, tchau!